Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco em mais esse Conectados com a Palavra. É o seu devocional de hoje. As promessas de Deus não são sem valor. Poderíamos dizer também que não são à toa. Eu leio para basear essa palavra em Atos capítulo 5, versículo 51, que diz assim: os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Esse nome significa o nome de Jesus. Parece meio estranho esse texto, né? Para o que eu estou querendo trazer aqui. Mas essa experiência relatada no contexto desse texto, vivido pelos apóstolos de Cristo nos dias subsequentes à ascensão do Mestre Jesus e também da vinda do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Então a resposta deles não seria normal para alguns crentes nos dias de hoje, que não se comportariam certamente como os apóstolos se comportaram. Acharam-se recompensados por terem sido considerados dignos de serem humilhados, de serem, digamos assim, sofrerem pelo nome de Jesus. Por que não seria normal para algumas pessoas crentes nos dias de hoje? Porque julgam que ser cristão significa gozar das benesses, das bênçãos, então somente isso. A possibilidade de decepções, de sofrimentos, não faz parte do seu modo de pensar. Nosso Mestre e Salvador, no momento da sua vida aqui, aliás, no seu ministério aqui no mundo, ele em momento algum prometeu a nós, os seus seguidores, felicidade perpétua e alegria perene. É um tanto quanto inefável e gloriosa. Essa questão de felicidade perpétua e alegria perene pertence à vida eterna, na mansão celestial, junto com Deus, na glória eterna. Isso depois de tudo aqui acabado, ou seja, depois do grande e terrível dia do Senhor. O pronunciamento do Senhor Jesus no Monte aliás, no Sermão do Monte, não no Monte, no Sermão do Monte, quando ele está começando o seu ministério, ele pronuncia ali uma coisa que se torna realidade na vida dos apóstolos aqui, nesse texto e contexto que nós lemos. Quando ele diz: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Às vezes a afronta, a vergonha e a humilhação podem ser mais graves, mais doloridas do que sofrimento físico. E ao que tudo indica, os apóstolos haviam se lembrado e haviam compreendido o que Jesus dissera no Sermão do Monte, onde eles estiveram presentes. Eles estavam lá ouvindo o Mestre falando. Eles acabaram de viver a experiência predita pelo Mestre e seu Senhor. Isso lá no início do ministério terreno de Jesus. Um indivíduo chamado Robertson, que é um comentarista das Sagradas Escrituras, ele diz assim: os apóstolos foram honrados com a desonra. Pois é. Aos olhos humanos, desonra e certamente sofrimento, sim, mas eles se sentiram profundamente honrados. Parece um paradoxo. O que não é comum, não é incomum, melhor dizendo, quando se trata da ação de Deus entre os seres humanos. Deus costuma agir assim. A morte de Cristo, por exemplo, era vista aos olhos humanos a mais vergonhosa de todas as mortes. No entanto, Cristo triunfou maravilhosamente sobre a morte e morte de cruz. Então, vale a pena ficar firme, porque as promessas de Deus não são sem valor. Deus faz questão de cumpri-las. A nós cabe sermos fiéis. Fiéis ao que cremos, fiéis ao que a Ele prometemos quando nos
comprometemos em seguir a Jesus. Sigamos firmes e, a exemplo dos apóstolos que sentiram-se maravilhados por terem sido dignos de sofrer pelo nome de Jesus, que nós tenhamos essa confiança e essa certeza na nossa caminhada, para glorificarmos através do nosso viver o nome de Jesus, como fizeram Pedro, Tiago, João e os outros demais também que lá estavam. Que Deus nos abençoe e nos capacite a viver dessa maneira. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, obrigado por esse exemplo dos apóstolos lá no início da existência da Igreja de Cristo aqui na face da terra. Foram humilhados, sofreram, mas saíram de lá alegres por terem sido considerados dignos de sofrer o que sofreram pelo nome de Jesus. Ajuda-nos, a Deus, a compreender e a estarmos firmes na hora da provação. Em nome de Jesus. Amém.